E aí, galera, tudo bem? Aqui é Marília Diniz, eu sou gestora de projetos e startups e também de games aqui no Sebrae Ceará. Você está na 6ª edição do Startup Day e dessa vez a gente está fazendo tudo online. Essa próxima palestra vai ter o tema de a importância da aceleração de times na transformação digital. E a gente vai receber um time incrível para tratar sobre esse tema com você. A gente vai ter aqui o Ivan Patriota, que é diretor do César Labs, o Álvaro Leal, que é fundador e CEO da PagBem Brasil, e o Daniel Bravo, que é assessor de negócios digitais no Banco do Brasil. Eles vão ser moderados pela maravilhosa Verônica Bersani, que ela é Business Development Manager no César, mas também já foi aqui da Casa Sebrae. É com você, Verônica. Valeu, Marília. Obrigada pela apresentação. Prazer estar aqui de novo na minha ex-querida casa. Não existe isso, né? Trazendo o César aí para a gente fazer um trabalho em conjunto, né? Uma coisa bem colaborativa. A Marília já me apresentou formalmente, mas a gente vai fazer uma brincadeira, já entrando na pegada de soft skills, e a gente vai se apresentar de um jeito um pouquinho diferente. Então, eu sou Verônica, leonina, neta de italiano, comedora de massa e bebedora de vinho, moro no Bexiga e voltei para São Paulo depois de praticamente 30 anos que eu saí daqui, que eu nasci em São Paulo. Então, vou passar agora para o Alvinho. Alvinho, faça a apresentação, Daniel, Ivan, aí passa a bola para mim que eu vou fazer uma pergunta para vocês, tá bom? Fala, Verônica, valeu. Bom, galera, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Álvaro Leal, sou o pessoal mais conhecido como Alvinho aqui no mercado, sou de Recife. Como ela falou o signo, eu sou capricorniano, sou casado, tenho 2 filhinhos lindos e agora a gente está nessa batalha aí da pandemia, tentando traçar todas os ganhos aí junto com a PagBem, junto com toda a sociedade das startups aí. Passar para o pessoal. Prazer, pessoal. Daniel, é tu. Daniel Bravo, eu sou do time de inovação e experimentação na diretoria de negócios digitais do Banco do Brasil. Venho lá de Petrópolis, sou do signo de Peixes e como bom sonhador, conforme todos os piscianos, eu sou não contente em torcer só para o Botafogo, eu torço também para o time do Benfica, que é da camiseta que eu estou usando aqui agora. E vamos lá, vamos participar dessa conversa aí que vai ser bem legal. Massa. Ivan Patriota, quem é você? Bem, eu vou deixar para que vocês tentem adivinhar qual é o meu signo, certo? E aí depois para vocês assistirem, aí vocês vão mandar mensagens. Quem acertar vai ganhar um bolo de rolo. A primeira pessoa que acertar vai ganhar um bolo de rolo. Gente, sou Ivan Patriota, apaixonado pelo Santa Cruz, o time do meu coração. Nasci em Brasília, por acaso, mas minha família é toda do sertão do Pernambuco, de uma mega cidade chamada São José do Egito, uma cidade que respira poesia. Verônica adora quando eu falo de São José do Egito, porque São José do Egito é uma metrópole. Taperoá, que é a terra de Silvio Meira, faz parte da metrópole, da região metropolitana de São José do Egito, certo? E Recife, que é a cidade que eu moro hoje, recebe muitas influências de lá. Então, mas eu não vou me arvorar para falar poesia aqui, não. A gente vai falar de um tema que eu me divirto bastante, que é a aceleração de startups, empreendedorismo, etc. Valeu, manda brasa, Verônica. Massa, muito bom. Agora vocês conhecem a gente de um jeito diferente. Primeira coisa que eu quero saber é um pouco da história de vocês. Todos vocês aí têm um certo histórico de aceleração de times, entendem, né, bastante disso. Então, começando aí pelo Alvinho. Alvinho, conta um pouco da sua história. Você foi acelerado pelo César, que eu sei, né? Acabou de sair, né, da nossa casa, mas continua conosco, de certo modo. Conta pra gente, qual foi sua experiência? O que você vê de importância nisso, nesse momento de transformação que a gente está vivendo? Então, pessoal, eu vim, assim, de uma área, sou empresário há 18 anos, e eu vim de uma área totalmente offline. Eu tinha uma indústria gráfica na área de papel, e sofrendo a dor na pele da inadimplência, a gente resolveu dar um start na PagBem Brasil nesse sentido, de resolver a inadimplência das empresas, principalmente partindo dos credores e também ajudando, por que não, os devedores, né, que são aí mais de 60% da população brasileira negativada. E agora, nesse momento aí da pandemia, a gente sabe que cada vez mais a tendência é bater recordes históricos. Na questão da aceleração do César, a gente entrou no ano passado, 2019, e saiu agora em fevereiro, então para a gente foi super produtivo. Nós, como startups que estamos iniciando, nós temos vários tipos de desafios, né, que são desafios tecnológicos, desafios jurídicos,
desafios de negócio em si, de fazer negócio. Então, uma aceleração. Todo o nosso time, ele participou desse processo, onde a gente fez um diagnóstico para entender um pouco qual era o momento da startup e quais as principais necessidades em todos esses desafios. E para a gente foi super produtivo, porque a gente conseguiu, junto com o César, alavancar todas essas áreas. Lá no César, a gente conseguiu ter profissionais que a gente poderia estar junto com eles, negociando, fazendo propostas com os clientes, problemas que a gente nem via como resolver. Tem um cara lá, crânio no César, na área de tecnologia, que a gente conseguiu resolver. Então, isso tudo fez com que a gente estivesse muito mais pronto, muito mais preparado para chegar nos clientes. Além de ter a chancela também, né? É muito importante para a gente isso. Então, como startup, esse processo de aceleração foi bastante importante, e agora a gente entrou no César emitindo a primeira nota fiscal, e a gente está agora, nesse momento, já ultrapassamos mais de 12 capitais no país e várias cidades. Então, o momento agora é esse. E se a gente for pensar, foi no momento certo, né? A gente não sabia o que ia acontecer no país, mas vocês passaram pelo processo de aceleração na hora certinha, né, Álvaro? Talvez se não tivessem passado, hoje vocês não estariam aí com possibilidade de crescer e de escalar em meio a uma crise, né? Muito bacana. Daniel, me conta, você tem um desafio no Banco do Brasil, né, acelerando times internos, o César está junto com você. Conta um pouquinho sobre isso para a gente. Sim, é um desafio monstruoso, né? Para qualquer empresa de grande porte, no caso do Banco do Brasil não é diferente, a gente tem uma cultura arraigada muito forte com uma determinada mentalidade de desenvolvimento de produtos, e no setor financeiro especialmente com uma grande aversão ao risco. E a gente sabe que quando a gente fala em modelos de negócio de startups e transformação digital, a gente precisa saber lidar com o risco melhor do que com qualquer outra coisa. Afinal de contas, faz parte do processo de inovação. E o Banco do Brasil já tem uma certa experiência, né, no desenvolvimento de times internos. Nós tivemos um Labs que funcionou muito bem durante algum tempo, e agora a gente está fazendo a migração para esse novo modelo de squads internas, onde alguns temas foram elencados, alguns temas estratégicos foram elencados para que times específicos pudessem desenvolvê-los e criar projetos com escalabilidade e potencial de geração de novos negócios para o banco, especialmente negócios de caráter disruptivo e baseados em tecnologias digitais. E está sendo um desafio monstruoso. A gente está tendo agora o apoio do César, né, no desenvolvimento desses negócios, mas ao mesmo tempo é um desafio que assusta, mas é muito gostoso também, porque a gente sabe que, especialmente, como a Verônica citou, esse momento que a gente está vivenciando, delicado agora, por conta da crise do Covid, que acelerou algumas coisas, é uma grande oportunidade que a gente encontra para destravar certos modelos mentais e adicionar um pouco de velocidade a transformações que precisavam já ter ocorrido, né, e agora precisam acontecer de uma hora para outra. A gente está conseguindo superar esses desafios de forma muito, muito bacana até agora, e eu acredito que é mais do que uma tendência, na verdade. Eu acho que é algo real, e não quer dizer que toda empresa, toda grande corporação tenha que seguir esse modelo, mas eu acredito fortemente que aquelas que não conseguirem lidar com essa relação vão ter muita dificuldade para manter a sustentabilidade do negócio daqui para frente. Massa, muito bacana. A gente está falando de uma das maiores empresas do Brasil, né, com mais de 90 mil colaboradores, quase aí 200 anos, né, de existência. É um desafio, mas certamente um case, né, se a gente for pensar sempre o lado positivo. Depois eu vou falar dos perrengues, mas primeiro a gente fala a parte boa. Vamos lá, Ivan, você tem uma história, você já foi do César, saiu, foi para o mercado, voltou, abriu empresa, quebrou a empresa, né, tem um tanto de história bacana para contar. Conta um pouquinho aí dessa sua história
E me fala como é que é a experiência hoje de ser diretor, né, do César, de acelerar empresas, o resultado igual do Alvinho, o que é que você sente? Conta tudo pra gente. Beleza, vamos lá. É verdade, já é minha terceira passagem pelo César, ou seja, eu estou em constante experimentação e aceleração, certo? Eu me uso como um experimento e as evidências que eu venho colhendo aí ao longo da minha carreira profissional são essas evidências que vão me guiando, Verônica, para o que eu quero fazer, né? Para o desafio e para não falar de emprego, mas o que é que eu quero da minha vida mesmo, né? Eu comecei no César, no Radix, né? Que foi o grande engenho de busca criado aqui no Brasil, que depois foi vendido aí para várias empresas. Depois eu entrei realmente dentro do César, o Radix era uma incubada do César, e aí trabalhei em grandes projetos como Motorola, enfim, e fui convidado para participar de uma incubada no César. Não existia o termo aceleração de empresas, né? O César incubava empresas, ou seja, e essa empresa se chamava-se Mintime, que era uma empresa que fazia joguinhos para celular. Só para vocês terem ideia, nós tínhamos o direito de explorar a marca do Ronaldinho Gaúcho e do Seminha, né, e do Hélio Castro Neves. Pô, e por que essa empresa quebrou? Quebrou porque chegou em algum momento lá que a gente tem algumas premissas, as evidências que vieram não foram validadas e o nosso modelo de negócio foi quebrado. Pá, sem dizer quem quebrou e entrar muito no detalhe, mas o modelo de negócio foi quebrado. A gente estava em fase de experimentação, tinha dinheiro de investidor, então isso trouxe um aprendizado gigantesco. É importante você quebrar, certo? É importante dar errado e você trazer o erro como um aprendizado, tá? A aversão ao risco nesse mundo de startups e de empreendedorismo, olha só, eu falando de empreendedorismo para vocês do Sebrae, certo? Vocês são craques nisso. Talvez o que a gente vai mudar agora é a forma, o como fazer. Mas eu sei que o Sebrae já está numa pegada bacana, a gente tem contato com o Sebrae aqui em Pernambuco. Enfim, saí da Mintime, fui trabalhar num grupo de comunicação, trabalhei em TV, vejam só, fui gerente comercial da TV Jornal aqui em Pernambuco, vender comercial de 30 segundos, merchandising, trabalhei com inovação lá dentro, ou seja, estava experimentando coisas, né? E depois trabalhei numa grande consultoria, todos vocês conhecem, a Accenture, tem uma operação gigantesca aqui em Recife, passei 3 anos e meio lá, ajudei a criar o centro de inovação, um dos maiores centros de inovação da Accenture, é o maior centro de inovação da Accenture na América Latina, e voltei ao César, voltei à minha grande escola, né? Em 2019, em fevereiro de 2019, porque a gente tinha um objetivo. Vamos colocar para vamos acelerar o César Labs. E o que é o César Labs? É a área de empreendedorismo do César, né? É a área em que, veja, e é de verdade, certo? Verônica sabe disso. Nós estamos em constante experimentação no César Labs. O negócio César Labs é um experimento, mas levado muito a sério dentro do César, né? É um experimento. A gente busca, obviamente, a sustentabilidade, porque a gente está falando de uma empresa que precisa olhar para isso também, mas é a nova área do César que vem para quê? Para a gente criar novos modelos de negócio e garantir que esses novos modelos de negócio tenham escala, né? E o termo aceleração, a forma como a gente vem fazendo, gente, ela não é arriscada. Inovação não é um negócio que você tem que olhar e achar, eu vou tentar inovar aqui alguma coisa, uma ideia que eu tive. Não tem isso, certo? Entendo, inovação tem processo, tem método, tem métrica, certo? Tem que ter governança, tem que ter tudo isso. No final do dia, quando eu olho o termo aceleração, e quando a gente aprende isso, quando a gente conversa com os nossos clientes, a gente quer passar só uma coisa para o cliente da gente e para as startups, é confiança, certo? A questão da aceleração, ela vai além, né? Ela tem a inovação, ela tem risco, sim, mas a forma da gente acelerar, Verônica, ela é faseada, a gente só vai fazer um investimento necessário para aquele experimento. Se aquele experimento der uma resposta que não foi a que a gente estava esperando, ele vai direcionar para a gente tomar um outro caminho, ou seja, a gente vai investir, mas investir de uma forma inteligente. Então, a gente vai salvaguardar ali aquele investimento que a gente tem que fazer em inovação, fazer de forma faseada, e a gente vai ter mais precisão que o caminho que a gente está seguindo é o correto. Então, é isso, né? É isso que a gente vem fazendo com as startups que já foram aceleradas. Álvaro é uma delas, né? Está passando aí por esse momento do Covid. Apesar de já ter saído do processo de aceleração do César, a gente conversa bastante, faz esse acompanhamento, né? Tem grandes oportunidades aqui para o Álvaro, certo? O negócio dele é uma das coisas que as empresas vão precisar muito, principalmente agora,
certo? E ele tem um método bacana. A gente já, na aceleração, né, Alvinho, a gente já descobriu ali uma veia bacana. E o que foi que aconteceu? O Covid trouxe alguns aspectos que teve impacto nas startups. Mas, por outro lado, o Álvaro tem uma oportunidade aqui, certo? E a gente conversa constantemente para ele pegar e a gente fazer o que a gente chama de pivotar o negócio dele. Olha um pouquinho mais para isso e segue por aqui que você vai ter sucesso. Massa, muito bom. Agora, a gente costuma falar de aceleração de empresas, a gente vem falando isso aqui, acho que no Brasil, tem uns 5, 6 anos efetivamente, e a gente às vezes se confunde, né? Acha que é botar uma salinha colorida, colocar um design thinking, né? E aí eu tô acelerando. A gente sabe que não é isso, né? Vida real é outra coisa. E aí, vamos falar agora dos perrengues, né? O que costuma dar errado? O que você já teve, Álvaro, começando com você, que você acha que você podia talvez ter feito diferente? O que você acha que pode te atrapalhar nesse processo com a sua equipe? Vê se você lembra de alguma, deve ter alguma coisa aí para você contar pra gente. Então, como startup, assim, tem um ditado que diz: se você não passar vergonha com o seu produto, é porque você demorou demais para lançá-lo. Então, assim, a gente vive isso, muitas vezes a gente está lá, o cliente entrando, a gente super empolgado, fazendo um onboard do cliente, quando vê, ele manda um print lá na tela dizendo servidor não encontrado, um erro que nunca tinha dado antes. Então, assim, a gente fica muito... Porque, assim, pô, o cara, no nosso produto, eu tenho clientes que estão migrando, assim, desculpa aí, Daniel, mas a gente tem clientes que estão migrando de super bancos para usar a nossa plataforma, né? O cara tem lá, emite o boleto dele nos bancos, então plataforma por conta vamos dizer, da régua completa em si, que ajuda muito o pessoal. E o cara vem assim, pô, aí quando vê, dá esse problema, a gente também, por outro lado, fica super antenado. Nosso diferencial é justamente nessa proximidade que a gente tem dos clientes, em dizer assim, olha, ele pode passar um print de uma tela que deu erro pelo WhatsApp, e diretamente a gente já liga com o pessoal lá do desenvolvimento, o pessoal já pega na hora e já responde na hora, às vezes não dura nem 30 minutos. Então, isso, com todas essas vergonhas assim, que a gente passa, que faz parte do processo, a gente também aprende bastante, mas assim, não tem como não ser. Se você ficar lambendo muito produto, é capaz daqui a pouco chega um cara, bota na sua frente lá todo o produto que ele já fez, que ele já tem, e você perdeu o time. Então, assim, essa construção feita junto com o cliente, e o cliente também acaba dando desconto por ser startup, por ter essa questão da gente também vir a conseguir. A gente tem conversado com alguns clientes muito grandes, e a gente chama assim, a diferença é que o cara é um super navio, e vamos lá, o Titanic, quando viu lá o iceberg na frente, ele não conseguiu dar a volta porque era um super navio. Se o Titanic tivesse com o conceito de startup, ele conseguia dar um cavalo de pau, como a gente chama aqui em Recife, e tinha se livrado com certeza do iceberg. Então esse é o diferencial, e aí onde a gente consegue a grande empresa mesclar com uma startup que já nasceu digital e conseguir dar essas voltas mais rápidas. E a grande empresa tem que estar aberta para isso também. Assim como a startup tem que ter paciência, que o processo às vezes é lento. Mas, Alvinho, me fala uma coisa que eu fico curiosa, a questão da sinergia da equipe. Tem muitos especialistas que falam que às vezes a startup quebra não é por falta de dinheiro, não é por falta de investimento, mas essa equipe tem que ter uma sinergia, a galera tem que se complementar, né, as habilidades e competências. O que você enxerga disso no processo de aceleração? Você acha importante, assim, você teve isso na PagBem, você conseguiu conciliar a galera? Com certeza, sua galera vai ouvir aí, você vai ter que falar bem. Pode falar muita... Mas vamos lá, vida real. Como é que é isso? Um grande desafio das startups é hoje criar essa cultura, né, em várias outras, essa cultura, essa identidade da empresa, que vamos dizer, esse DNA da empresa. Então, ele sofre muitas variáveis ao longo, às vezes, meses. Você vem um fator macroambiente que influencia lá dentro e você tem que dar uma mudada lá, mas assim, a equipe, a gente tenta, como eu já conversei outras vezes aí em outros webinars, em outras lives aí, tá todo mundo junto e unificado. A gente saiu de uma aceleração em meados de fevereiro, foi para a nossa casa, foi para o nosso lugar, começou a montar lá
garrafinha de café, porque a gente é verde, né? Garrafinha de café verde, tudozinho, começando a criar aquelas cores, a identidade, e aí veio o corona. Então, muita gente já tipo, toda segunda-feira a gente tá reunindo o pessoal, justamente para não perder essa proximidade com as pessoas, e acaba que algumas pessoas falam, poxa, já tem alguma ideia de quando a gente vai voltar, porque aqui tá um pouco complicado. Então, assim, essa unidade a gente tem criado, é um desafio bastante grande, né? Mas a gente também, como startup, outro desafio é manter as pessoas dentro. Então, a gente tem que estar... a gente tem uma verba, querendo ou não, limitada, então a gente precisa ter outros atrativos, e essa identidade é um dos atrativos, né? Para que as pessoas possam estar num ambiente bacana, possam estar querendo sair de casa, indo para a startup, trabalhar bem, feliz. Então, a gente tem essa cultura, mas, às vezes, o bolso pesa e é difícil. Então, a gente, dentro do possível, a gente está crescendo, tem contratado pessoas aí que estão... Agora mesmo chegou uma pessoa no nosso time, super bem indicada, que está, assim, totalmente empolgada, entrando aí no nível de gestão, às vezes operacional, tático, estratégico, mas... é esse momento. Então, todo mundo que está na startup tem que entender isso, que é preciso, às vezes, não estar fazendo, não chegar a bater o ponto como fazia, deixar a cabeça lá e dizer, só faço isso. Tem que ter uma amplitude maior para fazer, às vezes, outros tipos de tarefas, quebrar um pouco paradigmas aí. Muito bom. Mas, no final, a gente vai falar desse momento, aí eu quero saber um pouquinho do seu papel de liderança, mas vou passar para o Daniel. Daniel, não precisa falar efetivamente do Banco do Brasil, mas a gente pensa numa grande empresa tradicional, que tem, né, seus processos, tudo ainda já muito estruturado de uma forma que é difícil mudar. O que te atrapalha nesse processo de aceleração para atingir o digital, né, o bidigital? O que você acha que é perrengue, que é problema para você hoje? Sim. Eu ouvindo aqui Ivan falar e Alvinho também, eu fico lisonjeado de estar participando aqui dessa conversa, porque é muita experiência envolvida, e eu queria trazer duas coisas que eles falaram nessa resposta, que é o seguinte: quando o Ivan estava falando de aceleração, eu acho que é muito importante a gente ressaltar, e isso vale para startups que estão participando de processos como esses do César, né, incubadas, como se dizia antigamente. Eu fui incubado também, como o Ivan falou, ou as empresas que estão, as squads, que são aceleradas dentro de grandes corporações como o Banco do Brasil, que a aceleração ela não é um processo que começa e termina num prazo determinado. A aceleração ela tem que ser vista como um ciclo que se repete infinitas vezes para que aquele modelo de negócio ele possa se manter vivo, né, e possa ir se renovando a cada ciclo de aceleração. E Alvinho falou muita coisa de experiência de empreendedor. O que difere quando a gente está trabalhando nesse contexto dentro de uma grande corporação é que a gente tem uma sutil diferença entre o empreendedor e o intraempreendedor, né? O empreendedor é um herói, devia ter uma estátua em cada cidade do país para os empreendedores locais no Brasil, são pessoas que já têm por natureza essa capacidade, essa competência de assumir determinadas posições e riscos e saber lidar com isso de uma forma que não é sem sofrimento, mas lida com isso de uma forma natural. O intraempreendedor, ele precisa de algo a mais para acontecer, porque normalmente quando você está dentro de uma empresa, você já tem uma sensação de segurança natural, né? Então, especialmente grandes corporações te dão essa sensação. E quando você precisa partir para uma iniciativa dessa natureza, que pode dar errado, que você vai ter que mexer com diversos processos que muitas vezes são arraigados dentro da cultura organizacional e vão precisar ser mudados, e você vai mexer em diversos cercadinhos, né, vamos dizer assim, de outras pessoas e de outras áreas,
isso requer uma coragem muito grande, e se a pessoa não tiver o patrocínio e não tiver segurança de que esse patrocínio vai lhe dar o subsídio para tomar as suas atitudes e as suas decisões sem que ela incorra ali em nenhum tipo de perigo, perigo que eu digo de ficar desempregado mesmo, de ser demitido, enfim, de sofrer qualquer tipo de sanção, isso não acontece, né? E é muito comum que não aconteça. Então, eu acho que o grande desafio, e especialmente quando a gente tem no meio da administração, da gestão, de tempos em tempos, alguns buzzwords assim, que vão ganhando corpo, né? Do tipo transformação digital, intraempreendedorismo, startups, essas coisas assim. Então, todo mundo quer estar na moda. Mas aí, quando você começa a fazer, você percebe que a moda não é tão legal assim, né? Dá trabalho. E aí exige governança. E todo mundo, normalmente, quando começa, vai muito preocupado não, mas assim, vai muito iludido com o glamour da startup, né? Vai muito iludido com os banquinhos e os post-its coloridos que Verônica citou na fala dela. E muitas vezes é difícil para o intraempreendedor, especialmente, entender que a governança não é controle, não é tolimento de liberdades, né? A governança é uma necessidade que toda e qualquer iniciativa, seja ela dentro ou fora de qualquer organização, precisa para se desenvolver e manter a sua própria sustentabilidade econômico-financeira. Isso é o básico de qualquer projeto, né? Muito outra coisa que é muito comum também é que normalmente vem o patrocínio de cima, né? O C-level, o board da empresa demonstra patrocínio, aparece na propaganda, empresa inovadora, tipo selo de responsabilidade socioambiental, né? Todo mundo tem, mas é um estado de espírito, né? Empreendedorismo é um estado de espírito. Se você não precisa nem dizer que você precisa fazer. Iniciativas todo mundo tem. O que falta muito nesse contexto das grandes corporações é a acabativa, né, como se diz. E essa prática do patrocínio, se ele não tiver uma convivência muito estreita com a questão da gestão do risco e das incertezas que são inerentes ao processo, não acontece. E muitas vezes as grandes corporações têm muita dificuldade para assumir esse tipo de postura. Essa é a nossa batalha interna. Então, eu diria que saber lidar com essa questão do medo, da insegurança e do risco é um grande desafio. A questão do intraempreendedorismo de base, né? Vindo de cima e vindo de baixo, a questão da segurança que as pessoas precisam ter para desempenhar o seu papel, mudança de processos, e juntando tudo isso no mesmo balaio, eu diria que não existe processo de aceleração em nenhuma grande corporação do planeta Terra se não houver um esforço muito grande de transformação cultural que permita as pessoas se sentirem à vontade dentro desse ambiente. Eu acho que se eu pudesse resumir, seria dessa forma, Verônica. Muito bom, muito bacana ouvir isso. Ivan, eu já vou pegar o gancho do Daniel e vou para um tema que é expertise nossa, falo nossa em termos de César, e eu sei que esse negócio vai ser muito demandado agora, que é a gestão da inovação, né? Ou governança da inovação, né? Os dois termos cabem. Como é que as empresas vão fazer se elas não conhecem seus processos de inovação, se elas não têm isso mapeado? Como é que elas vão agora fazer a transformação? Tem jeito sem fazer gestão da inovação? O que você acha? Bem, podem até fazer, mas aí o que é que vai acontecer, Verônica? 2 anos depois o board vai perguntar, e aí, cadê os resultados? Certo? E ele vai dar um resultado. O que é pior do que dizer eu não sei, porque ele vai dar um resultado com a métrica errada, ele mediu errado. Então, a governança ela vem trazer essa segurança, certo? Mas para a gente ter uma governança da inovação, a gente precisa ter pontos que os meninos falaram aqui. Primeira coisa, quando uma grande empresa vai inovar, gente, ela não vai deixar de fazer o que ela já faz. O Banco do Brasil não vai
deixar de fazer os empréstimos, de ter os investimentos, os fundos de investimento. O modelo de negócio, ou os modelos de negócio que já existem, eles devem continuar, certo? É um banco que tem 200 anos, eles já inovaram. A transformação digital, o digital ele só veio porque a gente está na era digital, e depois a gente pode falar mais sobre isso, mas a empresa está em constante transformação, e agora é mais uma era em que ela precisa continuar se transformando. Mas o banco tem que garantir que o grande engenho que já funciona hoje tem que continuar funcionando, e que a experimentação ela tem que existir, tem que surgir aquele engenho de experimentação, a grande operação funciona e o engenho de experimentação tem que funcionar, certo? Para que isso aconteça, a gente tem que fazer um trabalho no organograma da empresa, garantir que o board ele patrocine, que ele enxergue aquilo ali como algo que vai levar o banco para mais de 200 anos. Então, o organograma da empresa ele tem que ser analisado, estudado, e para cada empresa algum ajuste deve ser feito, certo? Se a gente está falando de organograma da empresa, a gente está falando de pessoas, certo? Qual é o papel das lideranças? Veja, eu não disse da liderança, mas das lideranças em uma empresa, eu vou dizer aqui, startupizada, certo? Que é a empresa que tem um engenho grandão funcionando e o pequenininho da experimentação para criar novos modelos de negócio. As lideranças numa empresa como essa, gente, ela tem que garantir uma única coisa, que esses engenhos coexistam e que um não mate o outro. A inovação não está vindo para matar o que já existe. E a operação também não pode barrar o que vai germinando ali de inovação, certo? Inovação hoje é um caso de existência. Eu só vou existir agora se eu inovar, certo? E depois de tudo isso, Verônica, aí eu tenho a governança, certo? A governança da inovação, ela precisa estar linkada com a estratégia da empresa. Ou seja, eu estou dando toda a segurança para o board da empresa de que a governança da inovação não é apenas para a gente garantir uma verba para pintar as paredes de cores diferentes e botar puffs e escorregadores, etc., aquela coisa toda. Se tiver, bacana, mas enfim, não é isso, né? Então a governança da inovação ela tem que estar linkada à estratégia da empresa, né? E para isso a gente escreve uma tese de inovação. Os bancos fazem isso muito bem. Para cada fundo de investimento, um banco tem uma tese. Então vamos construir uma tese de inovação. Essa tese de inovação ela vai direcionar para que a gente construa o quê? Qual é o meu portfólio de inovação? O que é que eu vou fazer o que é que tem de projeto de inovação? Aquela inovação incremental. Outro ponto, né? Quando a gente fala de inovação, né, Verônica? A gente pensa logo, como é que a gente vai criar o Uber? Como é que eu vou criar o Airbnb? Gente, isso certo? A inovação no dia a dia, no processo, por exemplo, a inovação que vai funcionar para quem trabalha na linha de frente, numa agência dentro do Banco do Brasil, em São José do Egito. O que é que a Caixa do Banco do Brasil em São José do Egito sofre, o que é que ela tem de ideia e como é que a gente leva essa ideia para funcionar? Isso faz parte, é a inovação operacional, é do core business do banco. Depois você tem uma inovação adjacente, que ela permeia ali o operacional, mas ela já quebra um pouquinho os paradigmas e um percentual menor da transformacional. A partir daí é que a gente começa, a partir desses projetos, a gente cria uma contabilidade para a inovação, certo? E essa contabilidade, gente, ela não pode ser uma contabilidade que meça apenas o número de experimentos, de hipóteses testadas. Essa contabilidade, ela tem que atender ao nível operacional, nível de gestão e o nível estratégico, né? Lógico, existem métricas para todos esses níveis, né? Mas num trabalho de governança da inovação, que diga-se de passagem, tá, gente? É um trabalho de grande fricção, porque você envolve todo mundo, você envolve do presidente aos diretores, cada um. A gente sabe que as pessoas têm apego às suas ideias, então é um trabalho de muita fricção, mas é isso mesmo, né? O trabalho de empreendedorismo, como o Bravo falou aqui, né? Não sei se vocês assistiram aquele filme Os 5 Elementos, né? Vou até roubar uma fala de um grande amigo meu, Paulo Vinícius Costa, que hoje trabalha em São Paulo, que ele disse que o quinto elemento desse filme era o coração, né? É o amor, né? E quando a gente vai empreender, existe o amor. Você tem amor por aquilo que você está empreendendo, mas a vida como ela é, minha gente, não é romântica, certo? Ela não é tão colorida quanto são a sua coleção de post-its que você tem na sua parede lá do seu Kanban, tá? Não é assim. Ela é dura, mas ela é prazerosa. Para quem é apaixonado por empreendedorismo, você vai fazer isso. Então, concluindo, né? A governança da inovação ela se dá nessas etapas: uma tese, um portfólio, um framework, a contabilidade da inovação. E tudo isso mexe com o que o Daniel Bravo falou.
com a cultura da empresa. Ou seja, não vai ser em uma semana, em um mês, em um ano que a gente vai mudar, certo? É sempre. Os 2 engenhos funcionando numa grande empresa, Verônica, para mim hoje é essencial. Uma empresa ela nunca pode deixar de se questionar e de gerar, de ter inovação e se, vamos dizer aqui, autoempreender, empreender coisas novas constantemente, né? Mas tem sim, tem métrica para isso, que todo mundo fique tranquilo, porque existe sim métrica, gestão, governança. Inovação não é brincadeira, tá? Não é, de fato, não é brincadeira, é existências, rima com existência. Existe uma mola no fundo desse poço aí, né? Então é bom que eu vi isso. Uma coisa, então, eu vou chegando à conclusão que acelerar time é transformar cultura. Basicamente é isso, né? Quando a gente ouve vocês todos falando, acelerar um time basicamente mudar a cabeça das pessoas, né? Aí a gente vem com mindset, né, Daniel? Que foi uma buzzword que todo mundo usou, mas é isso, né? Vamos lá. Estamos em um momento diferente, a gente não tem bola de cristal, tá todo mundo aí falando o que vai e o que não vai ser, aí tem outro buzzword que é o novo normal, né? Todo mundo falando disso, mas ninguém sabe o que vai acontecer. E a gente vai fingir que a gente sabe. Então, vamos lá, Alvinho. O que vem pela frente, pensando aí no seu time, nessa gestão, nesse processo de aceleração? O que você acha que você vai ter que fazer? Que líder você vai ter que ser nesse momento? Quais são as suas expectativas? E, tô falando de uma startup que está contratando no meio da crise. Você é um cara diferente nessa história toda. Mas conta pra gente. Assim, a gente já costuma falar, acho que tem um termo aí que já está se falando muito, né, o novo normal, né, a aceleração, a gente fez até um post um dia desse, que a gente, para algumas pessoas, a inovação estava vindo, a gente chama jegue, né, bem devagarinho, mas agora, para todas, ela está vindo no meteoro. Então, para quem estava pensando em fazer alguma coisa daqui num processo aí de 3, 4, 5 anos, esse novo momento, essa pandemia, ela veio a acelerar tudo, né, e trazer e fazer com que todo mundo saia um pouco daquela zona de conforto aí, assim, que tava, para poder dizer, se eu não fizer isso, agora vai. Então, assim, a gente vê muito, eu tenho, no começo, a gente tá entrando com um cliente que é uma grande rede de educação, e essa rede a gente tava com 5 no começo, a gente já tá indo para 28. Então, assim, acelerou bastante aquela proposta que estava guardada na gaveta, que a gente tinha passado lá em fevereiro. Muita gente veio fechar agora, da semana passada para cá, e justamente porque a dor está chegando. E ele, vamos dizer, a dor que é o que a gente resolve é a dor na inadimplência da empresa. E ele não pode, assim, nossa solução, ela consegue resolver esse problema de uma forma simples, barata, e que faz com que chegue na ponta de forma fácil, né, rápida. E com um custo bem mais acessível do que o tradicional que se faz lá. Então, assim, o cara precisa resolver. Ele está com a mesma quantidade de braço que está lá. E ele tem uma solução lá que consegue resolver isso de uma forma mais barata. Então, acaba aí que a gente tá assim... Eu escutei também outra coisa que disse, outro cliente nosso que falou, a PagBem, nesse momento, ela já entrou jogando. Então, isso aí foi muito, muito bacana, porque quando a gente chama também, assim, tá todo mundo em casa, o pessoal tá tudo acostumado com aquele RPzão que tá lá na empresa, aquele que tudo é salvo no banco de dados, e a gente vem aí com uma tecnologia na nuvem que se integra a esse RP, que faz com que o cara lá de casa consiga fazer de uma forma muito simples e rápida tudo que fazia, às vezes num processo que, às vezes, o pai chega lá, quer negociar, quer fazer emissão de boleto, às vezes para registrar o boleto era 48 horas, o pai só podia pagar, então conosco ele pode pagar de imediato, no ato lá. Então, assim, tudo isso é a digitalização, é a transformação digital. E uma coisa que a gente está vendo também são empresas que você tem lá nível operacional que está entrando, utilizando o nível tático e nível gerência de gestão, estratégico. A empresa que o gestor está acompanhando, está entendendo o que está acontecendo, a transformação acontece muito mais rápido, né? Aquilo que acontece bem mais rápido. Às vezes o gestor está um pouco atarefado com outras transformações, não entra, tem muita coisa para fazer, vamos supor, de toda a transformação que a empresa tem, a inadimplência é um dos problemas que eles precisam resolver. Mas tem gestores que dedicam lá um tempo do seu dia para entender e acaba
controlando bem melhor como acontece toda a parte dos táticos e dos operacionais. Já, por outro lado, aquele que, tipo, tá fazendo aqui, vai fazer um treinamento, deixa só para operacional, o cara do operacional, ele vai fazer, vai trabalhar, mas não vai ter o mesmo resultado que se tiver uma gestão acompanhando aquele processo de transformação. Então, como a gente falou aí, a transformação digital, ela não é só em alguns, ela é para todos, né, da empresa. E nesse momento aí que a gente está enxergando, que a gente está vivendo, para a gente está sendo muito bacana. No começo foi aquela quebra da engrenagem tradicional, né, que a gente estava fazendo, então gerou um medo. Então algumas pessoas chegaram, ligaram, suspende aí, eu dizia, pessoal, calma aí, não, vamos ver, mais outros, depois que passou 1 mês, 2 meses, que começou a nova realidade a fazer parte do dia a dia, aí caiu em si a ficha do pessoal, e aí a gente tá achando, esse momento tá super, super bacana pra gente. Massa, bom ouvir isso. Daniel, e você? O que você acha que vem para o banco? Suas palavras finais aí para o momento, para aceleração, para isso tudo? Bom, Verônica, eu acho que, na verdade, já estava doendo para todo mundo dentro do setor financeiro, né? Essa crise só veio girar a faca, como se diz, para piorar a situação. Mas eu acho que agora não há opção. O setor financeiro em especial, com a chegada das fintechs e a possibilidade de qualquer empresa, na verdade, hoje, qualquer empresa pode simplesmente virar uma instituição financeira. Isso vai fazer com que todo mundo tenha que se virar e aprender a conviver nesse contexto. Talvez a grande lição que tenha que ser aprendida e o grande esforço que essas instituições tenham que fazer agora é aprender a lidar com essa dicotomia que Ivan falou, de certa forma, na fala dele, essa ambidestria de lidar com 2 modelos ao mesmo tempo, né? E em especial, aprender a lidar falando nessa questão das startups e da aceleração, tanto de times internos quanto a aceleração apoiando startups em desenvolvimento, a entender essas startups como membros de um ecossistema maior e não como fornecedores de um produto commodity qualquer, né? Como sempre foi. Eu acho que essa é a grande lição que tem que ser aprendida. E de todas as buzzwords que estão na moda, talvez aquela da qual menos se fale e a qual todos deveriam ter mais atenção e entendimento sobre, não seja transformação digital, não é startup, não é nada disso, é a palavra de ecossistema de negócios. E talvez esses 2 aspectos sejam a grande tendência, especialmente para as instituições financeiras nesse momento. Massa, muito bacana. Ivan, fecha aí pra gente, o que você acha que vem na sua bola de cristal aí, depois da palavra do Álvaro e do Daniel. Ele falou de ecossistema, a gente é um ecossistema muito forte, né? A gente em Recife, a gente consegue falar disso com tranquilidade. E aí, como é que a gente vai fazer isso de forma remota? Tem jeito? Nossa, só tem jeito. O que vem, certo? E aí, veja, depois que se a gente trabalha com aceleração de startups, a gente não pode dar apenas uma mera opinião, né? Eu vou falar para vocês o que a gente vem experimentando agora no César. Ontem, eu recebi 2 mensagens por WhatsApp de 2 colegas nossos do César dizendo o seguinte: e aí, será que eu posso me mudar de cidade? Eu estou a fim de morar em tal cidade, um deles disse o seguinte: eu quero passar 1 ano em cada cidade que eu gostaria de morar aqui no Brasil. A gente está há quase 70 dias trabalhando dentro de casa. Qual a diferença dele fazer isso, né? Então, assim, eu acho que isso vai ser cada vez mais frequente. Então, eu vejo isso, as pessoas com mais essa liberdade de estar onde ele estiver e continuar trabalhando. Não existe inovação, gente, se a gente não construir os nossos ecossistemas, certo? A gente lê pra caramba, vou falar aqui do Porto Digital, né? E a gente vê só o que a gente vê nas revistas e nos sites, é uma história de sucesso, mas isso começou lá em 2000, gente, certo? Eu trabalhando no César já em 2000, eu via a turma de infraestrutura, Verônica, rasgando as ruas do Recife Antigo para passar fibra ótica, certo? Então, veja, é um negócio que tem 20 anos. O César fez 24 anos semana passada.
A gente não pode, é muita transpiração, tá? Então, eu consegui aqui te dizer o que realmente vai acontecer. Eu acho que as pessoas, sim, elas já estão experimentando agora trabalhar de casa, por exemplo, de onde elas estiverem, certo? E está trazendo uma evidência. As empresas, por exemplo, empresas como o César, está rodando a 100%, concorda? Até os nossos laboratórios de eletrônica a gente conseguiu montar na casa das pessoas, ponto, certo? Então, minha palavra final é essa, mas vamos lá. Eu não disse o meu signo, mas como bom libriano, certo? E se não sou filho de São José do Egito, meu pai é de lá, e é a terra da poesia, e eu vou trazer uma poesia dele, certo? Que diz muito do momento que a gente está falando. Essa poesia fala de um negócio que todo mundo deve estar sentindo. Eu estou sentindo isso todos os dias, de um monte de gente que eu gosto. Tem uma dor que me dá, mas não é dor de doer. Eu nem sei como dizer, já que não dá para explicar. Quando ela vem apertar, meu peito já comprimido, eu nem tomo um comprimido para a dor dessa enfermidade, porque acho que é saudade a dor que eu tenho sentido. Isso é uma poesia do meu pai, de São José do Egito para o mundo. Gente, fiquem bem, se cuidem, acelerem suas vidas, acelerem seus negócios, aproveitem essa oportunidade da melhor forma possível. Agradeço demais ao Sebrae, Verônica, por ter feito o link, de ter participado de tudo isso. E fiquemos em paz. Massa. Gente, valeu, Sebrae, mais uma vez. Meu coração é metade azul, metade laranja. Um beijo para todo mundo. E a gente vai aí curtindo o restante da programação. Tem muita gente boa ainda para falar. Valeu, Alvinho, Ivan e Daniel. Obrigada, gente. Valeu. E acabamos o primeiro round de palestras que a gente tem aí nos palcos paralelos. Mas fica tranquilo, a gente tem uma série de conteúdos rolando aí durante todo o dia ainda. Agora, às 11 horas, vai começar um novo ciclo de palestras. Essas palestras vão acontecer em cada um dos 5 palcos novamente. Então, para isso, o que você vai? Você vai sair desse ambiente agora, vai novamente voltar lá para o ambiente gamificado. Até dar umas 11 horas, aproveita, toma um cafezinho, vai visitar os estandes das startups. A gente tem uma série de ambientes aí. Se você já quiser ir para a sala do seu conteúdo, é só você acessar o palco e poder clicar na palestra. Mesmo que você queira assistir a palestra daqui do seu palco, você tem que voltar e abrir a sala da sua palestra. Cada palestra tem uma sala diferente. Então é isso, muito obrigada por acompanhar essa primeira palestra e vamos lá com a gente com o segundo conteúdo, hein? Tô te esperando!